Campinas registrou uma queda nos casos de dengue. Para a prefeitura são 216, bem menos, do que anos anteriores, quando a cidade viveu uma epidemia. A gente enfrentou isso por aqui. Mas o número divulgado hoje pode ser bem maior, porque quase 4.000 casos ainda dependem de análise do Instituto Adolfo Lutz. O problema é que faltam kits, para fazer esses exames. No Jardim Florense 2, em Campinas, muita gente já passou pela mesma e dolorosa experiência. Foi alvo do mosquito da dengue. Começo de 2015, passei acho que uns 15 dias bastante ruim. Nossa, eu fiquei muito mal, eu não consegui levantar da cama, eu fiquei mais ou menos uma semana. Próximo ao posto de saúde do bairro, que atualmente está desativado, encontramos pessoas que já pegaram dengue mais de uma vez. Eu fui 3 vezes. 3 vezes? A primeira vez eu e meus 2 filhos, a segunda vez eu peguei sozinha e agora 2 meses atrás eu tornei a pegar. Olha, aqui nessa rua, aqui do lado da minha casa, a vizinha do fundo, da frente, todo mundo praticamente pegou. O Florense 2 foi alvo de epidemia de dengue nos últimos 2 anos consecutivos, 2014 e 2015. Mas em 2016, a doença já não é tão comentada. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, os números caíram aqui e em outros pontos da cidade. De 2013 a 2015, Campinas viveu uma epidemia de dengue. Só no ano passado foram registrados mais de 65.000 casos da doença e 15 mortes foram confirmadas. Este ano, pelos números da Secretaria Municipal de Saúde, são 216 casos de dengue confirmados. Mas esse número pode ser bem maior. Foram mais de 5.000 notificações e 3.896 casos ainda estão sob investigação. O Instituto Adolfo Lutz, responsável pelas análises, não tem kits de dengue para realizar os exames. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, 90% das pessoas que têm contato com o vírus da dengue acabam não apresentando sintomas. E quem já pegou a dengue do tipo 1 não vai contrair a doença outra vez, o que contribui para a queda nos números, além de outros fatores. Eu acho que as pessoas estão muito mais conscientizadas. O secretário de Saúde explica que os resultados de exames de casos confirmados da doença estão numa proporção menor. No ano passado, nos casos em que nós tivemos capacidade de fazer a sorologia, nós vimos que 60% deram sorologia positiva e 40% sorologia negativa. Esse ano, 85% estão negativas e 15% estão positivas. Apesar do número de casos ter diminuído, o perigo está longe de acabar. E nos terrenos baldios, ainda se vê objetos que acumulam água e facilitam o surgimento de criadouros. Isso no bairro Florense 2. Por isso, vale o alerta. A guerra ainda não acabou. Tem que tomar cuidado ainda, né? Muito cuidado. Na minha casa eu tirei tudo, mas a gente cuida da casa da gente, o vizinho não cuida, do lado também não cuida, aí a coisa continua. Infelizmente, um atrapalha a vida do outro. Agora, sobre a falta de kits para fazer os exames, a Secretaria de Saúde do Estado recebeu apenas 220 em fevereiro, só 7% do total dos 3.000 que foram pedidos. Por isso, as análises só são feitas em casos graves. Não deveria ser assim, Então, a Secretaria fez um novo pedido e o Ministério da Saúde vai encaminhar, assim disse, mais 390 kits para o Estado de São Paulo. Agora, a Prefeitura de Campinas promete fazer os exames no laboratório municipal. Mas ainda não tem data para começar, não. Essa terça-feira foi bem agitada aqui na área da saúde em Campinas. Hoje, a Prefeitura anunciou mudanças no protocolo para confirmar os casos de Zika. A gente vai lá para a Prefeitura, então, para falar com o repórter Paulo Gonçalves. Tem informações, então, para a gente sobre isso. Agora, os casos de Zika, quer dizer, a confirmação desses casos não vai depender mais, Paulo, daqueles exames de sangue, dos exames de laboratório? Boa noite. Boa noite, Marcela. Com exceção das grávidas, as outras pessoas não têm mais essa necessidade de fazer o exame laboratorial. Só as grávidas é que têm realmente que fazer esse exame. E com isso, os casos suspeitos de contaminação com o vírus da Zika passam automaticamente a casos confirmados da doença, algo que já aconteceu durante a epidemia de dengue que a gente viu. Isso aumentou muito a estatística. Até agora, eram apenas 4 casos confirmados. 3 mulheres grávidas e uma pessoa que teve o bebê, mas esse bebê não apresentou microcefalia. Agora, são 250 casos confirmados de contaminação com o vírus da Zika, de acordo com essa nova portaria, essa nova determinação que vem do Ministério da Saúde. As áreas mais afetadas, Jardim Paulsurama, Paranapanema, Barão Geraldo, também Souzas. Por isso,
essas áreas têm que ter mais cuidado. Vou conversar aqui com o Rodrigo, infectologista. Rodrigo, o que muda com esse novo critério? Na medida que a investigação laboratorial está restrita a alguns grupos específicos, incluindo gestantes, a utilização desse critério nos permite uma uniformidade, uma homogeneidade na confirmação de casos e nos permite, em algum grau, quantificar o número de casos, a carga da doença. Mas acaba sendo uma amostragem, né? As pessoas que estão ali, quer dizer, que apresentam os sintomas ou que têm ali, que moram em lugares que existe casos das doenças, né? Uma coisa assim, não causa uma dúvida? Bom, idealmente o critério deveria ser laboratorial, mas os exames são restritos. Então, tendo o quadro clínico compatível de Zika, notadamente febre, vermelhidão no corpo e a hiperemia conjuntival, estando numa área onde há transmissão da doença e descartando-se dengue, esses indivíduos vão automaticamente ser confirmados como Zika pelo critério clínico laboratorial, clínico epidemiológico. E claro que o melhor sempre é a prevenção, né? No caso da dengue e também da Zika. Bom, a prevenção ela se resume no controle do vetor, que é uma tarefa que deve ser observada todos os anos, todos os meses. Tá certo, obrigado pelas informações. Já se sabe também que o vírus da Zika está em Campinas desde abril do ano passado, viu, Marcela? Agora esses casos devem subir ainda mais, esse número deve ser muito maior, né? Paulo, muito obrigada pelas informações aí. Bom trabalho para você. O ideal seria fazer o exame, com certeza. Bem, hoje a Secretaria de Saúde de Campinas também confirmou a primeira morte por H1N1. A vítima é uma mulher de 51 anos que pegou o vírus numa outra cidade. Campinas ainda tem também um caso em investigação. A gente lembra que 9 pessoas já tiveram a doença em Campinas. A gente faz aqui uma correção sobre os casos da gripe na região. Ontem nós falamos que Águas de São Pedro tem um caso de morte suspeita da doença. Na verdade, a cidade que registrou uma morte suspeita por H1N1 foi São Pedro e não Águas de São Pedro.